Boa tarde a todos. Sou o Ednei Martins e nós estamos aqui para mais uma live aqui na página aqui sobre alguns segmentos das escolas de samba. E não menos importante, hoje nós vamos falar da comissão de frente. É a primeira imagem que o público vê, o primeiro impacto, o primeiro aplauso. Comissão de frente tem o poder de abrir os caminhos, emocionar e preparar o coração da avenida para tudo que está por vir. Neste encontro do projeto Pegada Inclusiva, vamos mergulhar no universo criativo e simbólico da comissão de frente, um dos quesitos mais desafiadores e fascinantes do desfile de uma escola de samba. A comissão de frente não apenas apresenta o enredo, ela narra, dança, interpreta, provoca. É o elo entre o palco da rua e a linguagem da arte, onde o corpo se torna manifesto e o movimento comunica ancestralidade, beleza e resistência. Por falar em ancestralidade, basta vocês verem a comissão de frente da Imperadores do Ritmo Carnaval 2026. Traduz exatamente o que diz essa fala. Na live de hoje, os convidados são Agnaldo Rezende, é o coreógrafo, monitor e palestrante do quesito Comissão de Frente. Com atuação em diversas escolas do Rio Grande do Sul, foi o coreógrafo da minha escola, óbvio, União da Vila do Iapeí, Império da Zona Norte, Estação Primeira de São Léo, Protegidos da Princesa Isabel e outras agremiações. É também júri e convidado em festivais de danças, né? E carnaval do município do estado, com mais de 15 premiações, incluído o Estandarte de Ouro, e a referência pela criatividade, disciplina e excelência na montagem de comissões de frente, que unem força, ciência, emoção e técnica apurada. Também temos aqui a Elis Klaus. Eu mexo com ela, chamo pelo nome completo, Elis Klaus Magalhães, coreógrafa, diretora de elenco e dançarina. Atua em escolas como Bambas da Urgê, Imperatriz Dona Leopoldina, Estado Maior da Restinga, Imperadores do Ritmo, inclusive aqui em Santa Cruz do Sul, e União da Vila do Iapeí, a minha escola de Porto Alegre, como eu já disse para vocês. Com formação em dança e expressiva experiência em alas coreografadas e espetáculos. Elis coordenou artisticamente as comissões de frente da União da Vila do Iapeí, Imperadores, em 2025, apresentando uma proposta estética potente, coletiva e impactante. Também atua como preparação corporal de elenco e é destaque pela sensibilidade artística e capacidade de integrar a técnica com emoção. Na mediação, isso que vos falo de Ney Martins, produtor cultural, compositor e defensor do carnaval como espaço de transformação, identidade, pertencimento. Nós vamos para uma conversa sobre criação coletiva, estética, emoção e o lugar político da arte no carnaval, porque comissão de frente é muito mais que apresentação, é impacto, é história, é movimento, é em vida. Vamos lá então, adicionar nossos convidados aqui na nossa sala. Seja bem-vindo, Agnaldo, seja bem-vinda, Elis, boa tarde, como é que estamos? Boa tarde, tudo certo? Agora Boa tarde, sim. Ednei. Boa tarde. Tudo certo, uma honra estar aqui. Tá, a honra é Vocês. nossa. A honra é nossa aqui. Te deu uma moral grande, hein, Elis? Tô vendo. Não me chamou pelo nome. Quando ele me chama pelo nome todo, eu já coloco medo. O que eu fiz? Na realidade, nós temos essa função, né, de que quando somos chamados pelo nome completo, algum problema há, né? Só a mãe da Sim, gente chama a gente pelo nome completo. exatamente. Então eu peguei muito isso. Quando eu estou dirigindo, que meus passageiros me perguntam, é Ednei Luiz? Aí eu digo, é esse mesmo, não é a minha Não mãe fiz que está nada. aqui. Eu brinco com ele, não fiz nada, tô com medo. Mas vamos lá, então. O que nós temos para falar hoje com o Agnaldo, com a Elis, dessa arte, a dança em movimento, como diz o texto, é um impacto, né? O primeiro aplauso da Avenida. E antes disso, quero falar aqui que as pessoas que eu admiro, eu gosto de falar um pouco sobre elas, embora eu não tenha um contato muito constante, mas no quesito comissão de frente, tirando aquele que Deus levou o ano passado, que era o Leandro, né, em memória aqui, e eu acho que essa live ela é bem pertinente em função disso também.
é um cara que eu admirava pra caramba, né? E sempre que pôde, esteve aqui com a gente aqui em Santa Cruz do Sul, mas eu também não posso deixar de expressar o meu carinho e admiração pelo Aguinaldo. É um cara que eu admiro também, embora não tenha muito contato com ele. É um cara que eu admiro bastante por essa excelência na criatividade em comissões de frente que passou. Sempre que pude, bati palma, torci. E, obviamente, esse ano eu tive a felicidade também de ver ele na minha escola de samba em Porto Alegre, na Vila do IAPI, diretamente envolvido, como diz o ditado, né? E eu gosto muito do trabalho dele, então bato palma e presto essa singela homenagem para ti, Aguinaldo, porque tu é uma pessoa que merece e que, assim como o Leandro, falecido Leandro, também batalha muito pelo quesito. E eu acho que vocês têm muito disso. A Elis também tem essa função de batalhar pelo. Alguns chamam de setor, a gente chama de quesito, né? Embora em Porto Alegre não seja, né, propriamente o quesito, mas nesse setor de escola de samba, que é tão importante quanto para um desfile total de uma escola de samba. Parabéns aí pelo trabalho teu, parabéns, Elis, também. Eu não podia deixar de falar aquele carinho que eu tenho pelo Aguinaldo. Eu te agradeço, Ednei, apesar da gente, como tu falou, a gente não tem aquele contato tão próximo, né? Mas a gente circula no mesmo ambiente, né? Há bastante tempo. Fiquei 4 anos ali na União da Vila do IAPI, os últimos 4 carnavais, e tu, de uma forma ou de outra, sempre esteve presente, né? Ali, bastidores, trabalhando, atuando, como tu falou, a tua escola em Porto Alegre, é a União da Vila do IAPI, e te agradeço essa menção, porque sempre a gente fica feliz, né? Em fazer um trabalho, entregar um trabalho e ter um reconhecimento do povo do carnaval. Elis Klaus Magalhães, o que tens a dizer para nós? Como é que tá, como é que não tá? Te apresenta aí para o nosso público, por favor. Não vou ficar com medo hoje. Hoje é uma coisa boa. Primeiro, eu quero te agradecer, né, pela oportunidade aqui da gente vir falar como a gente fala, do nosso segmento. Te agradecer também pela imagem que fez aí o Leandro, que era um cara que todo mundo sabe foi meu parceiro de carnaval e, né, até os últimos dias dele ali no carnaval a gente teve essa parceria aí, o cara que me ensinou muito. Essa semana até vi uma homenagem para ele no Facebook que mexeu muito comigo, né? Porque é um cara que merece o reconhecimento que tem, né? Que teve, enfim. E tô bem, estamos aí, né? Esse trabalho com o último carnaval aí com o Aguinaldo, meu novo parceiro aí de carnaval, né? Passei aí na Imperadores, tudo certo, foi maravilhoso. E agora começar a trabalhar para 2026. Eles vamos começar, então, como diz o ditado, pelo começo. Eu deixo a pergunta aí para vocês, esclarecer aí para o público que nos assiste. Nós temos um bom público nesse momento. E eu estou aqui também, ao mesmo tempo, compartilhando nos feeds. Qual é o processo de montagem de uma coreografia a partir do momento em que se sabe qual é o enredo, ou é a partir do momento em que se tem a sinopse, ou é a partir do momento em que se tem o samba, ou enfim, em que momento da vida de uma comissão de frente para uma escola de samba começa de fato a montagem daquilo que vai se ver somente lá na avenida. E deixo também uma segunda pergunta, ou um subquisito dentro do quesito. Não é muito trabalho para apenas 15 minutos? Vocês possam começar? Posso? Ou as primeiras damas? Vai lá, pode ir. Posso? Tá. Bom, o que é o processo, né, que a gente inicia? Seria a primeira coisa. Entendimento. Que é o que a gente está fazendo agora até. Inclusive, a gente está com um trabalho para 2026 na Imperatriz Ana Leopoldina, né? Eu e em conjunto com a Elis. O entendimento do que o temista quis passar, o que a escola entende como carnaval, como vai ser o carnaval daquele ano,
né? A gente já começa lá no entendimento, que começa lá no tema enredo. Leitura, possibilidade, o que a gente pode representar, seria o primeiro passo. Só que, claro, como eu digo, assim, a gente coloca uma ideia, só que muitas vezes o carnavalesco tem outra ideia, o temista tem outra ideia, e a gente tem que pegar a melhor ideia. Melhor ideia. Que no momento que aquela ideia é compartilhada, a ideia já se torna coletiva. Aí já começa uma criação coletiva em cima daquela concepção. Passei do ponto do entendimento, já sei o que vai ser, definimos, aí a gente começa a construção. Fase de concepção, de representação, personagens, a indumentária, elementos cenográficos, se tiver, né? Tudo é um passo a passo. Na verdade, é um muro que a gente vai construindo tijolinho por tijolinho, né? Só que eu digo assim, como a gente sempre conversa, que o segmento, os responsáveis pelo segmento, os coreógrafos, eles têm que estar dentro do processo desde o início, desde lá do tema, desde conversar com o temista, para entender a ideia dele, né? Todo mundo entender a mesma coisa. Beleza? Na verdade, não tem muito mais o que acrescentar aí. A construção começa ali, a gente recebe o tema, a gente estava conversando sobre isso ontem, sobre a questão de tu tem que estar muito ligado ao que o tema está pedindo. Às vezes tem coisas que tu vai ter que acrescentar e não está, e essa conversa direta com o temista e essa ligação direta com a escola, com a direção da escola, tendo essa troca, é bem importante para a construção lá final, para o resultado final da comissão de frente, né? Então, às vezes, a gente recebe o tema e o que a comissão vai fazer? Claro que a gente vai buscar a melhor ideia, enfim, e tem coisas que vêm na nossa cabeça, pode ter isso, pode ter aquilo, e aí a gente tem que ir para essa conversa. Tendo essa conversa, a comissão de frente, ao contrário de que alguns pensam, você sabe muito bem, né, Ednei, do que eu estou falando, ela não é de um mês antes do carnaval, né? O trabalho da comissão de frente, ele é construído, chegou o tema, tu vai construindo toda uma ideia para até chegar aos ensaios efetivos com o grupo, tem toda uma história por trás disso. E se isso não acontece, acaba não tendo eu digo assim que, complementando, né? Hoje em dia, 2025, a gente tendo como referência lá o Carnaval do Rio de Janeiro, né? Que é a nossa referência para todos os carnavais do Brasil. A gente está um processo diferente de criação de comissão diferente. Que não era lá quando a gente começou, mas agora vamos entregar a idade, né? Lá no início dos anos 2000, dançando em comissão, onde simplesmente o figurinista ou o carnavalesco chegava com um modelo, eu tinha 12 pessoas num grupo, botava aquele modelo, dançou e é isso aí. Mas infelizmente ainda acontece, né, Agnaldo? Não, infelizmente não acontece. Ainda nesse momento acontece isso, e aí vai muito de nós, coordenadores, coreógrafos, enfim, ter essa conversa, né, com a escola, com a direção da escola, para que isso não aconteça, para que o resultado seja melhor para todos, né? Afinal, nós que entramos primeiro, então tem que ter essa conversa. E complementando, a comissão de frente, né, ela tem o poder de representar todo um tema enredo, um resumo, né, uma síntese geral do tema enredo. Aí por isso que é importante para a escola e para quem faz o trabalho ter o conhecimento do que vai fazer, do que vai apresentar e dos elementos que se precisa ali para representar aquele tema. Que a gente sabe, que nem eu digo, quem é julgador de carnaval sabe que um julgador de tema enredo não julga, ele não lê toda uma sinopse antes da escola passar. Dificilmente isso acontece. Ele recebe o caderno 2 dias antes, pega uma sinopse lá de 8, 9 páginas e não vai ler na hora também, né, do desfile. Se a comissão de frente tem a condição de fazer um resumo daquela história e apresentar, o próprio jogador de tema enredo já vai imaginar o que vem após. Esse é o ideal.
Entendi. E esse trabalho todo, a gente sabe que tem cada praça tem seu tempo mínimo e máximo para desfiles, né? Santa Cruz do Sul é 45, 55. Porto Alegre eu acho que é 60, Rio vai a 80, alguma coisa nesse sentido. Só que não só a comissão de frente, mas nem todo mundo desfila de fato esse tempo todo. Acho que ninguém desfila, né? 60 minutos. Ninguém, né? Acho que só a bateria que desfila. O desfile mesmo de uma comissão de frente, acredito eu, que seja 15, no máximo 20 minutos, dependendo da extensão Dependendo da da pista, coisa parecida. Como é que é calculado esse tempo de, por exemplo, apresentação para jurado? Quais os subsídios, vamos dizer assim, que vocês utilizam para calcular esse espaço de tempo de apresentação para não atrasar, porque se atrasar, a comissão de frente atrasa todo o restante da escola. Como é que é calculado? O que é levado em conta e o que não é levado em conta? Bom, na construção coreográfica, a gente, depois de definir a questão cênica e artística, a gente tem uma delimitação, né? Isso aí desde a primeira reunião, já se faz uma delimitação. Eu tenho, no momento que já se tem um samba enredo, a gente se calcula pela a passada do samba enredo, no caso da cabeça até o final do samba, né? A gente faz, eu tenho uma coreografia, um samba. Se eu tiver duas coreografias, duas sequências coreográficas diferentes, outro samba. Eu já cheguei a fazer 3 sequências diferentes coreográficas lá, acho que no Império da Zona Norte, 2016, tinha 3 sequências coreográficas. O samba tinha 2 minutos, cada sequência coreográfica eu tinha 6 minutos de coreografia completa, do início ao fim, né? Tinha 3 coreografias diferentes que fazia uma variação. E geralmente é feito dessa forma, né? Encaixa dentro do samba, só que, claro, dentro do andamento, questão evolutiva, a gente se preocupa com isso também. Só a questão de jurado, que ela é mais particular de cada praça, né? Porque aí a gente tem lá, por exemplo, assim, São Leopoldo. São Leopoldo a gente tem 1 minuto e meio para fazer uma apresentação. Dentro desse 1 minuto e meio, a gente calcula o samba que seja 2 minutos, em média, né? Em compositor, é mais ou menos isso, né? Um samba enredo 2, 2:15, né? 2:20. 2:20 no máximo. 2:20, né? É mais ou menos isso. Daí a gente tem 1 minuto e meio de uma apresentação. Se eu tenho 2:20 de samba, eu posso tirar 20 segundos para preparação, que é o quê? No momento que eu me posiciono lá para entrar na frente do jurado, porque quando a gente entra na frente do jurado, a gente vira a comissão de frente, né? A comissão de frente está andando num sentido, a gente vira a comissão, ou para a direita ou para a esquerda. 20 segundos a preparação, eu viro a comissão, tenho mais um tempo ali, um lapso de uns 10 segundos, dá 30. Aí eu arranco a minha apresentação. 1 minuto e meio. Eu vou sobrar quanto lá? 10 segundos no final. Esses 10 segundos eu faço uma apresentação de 1,5, por exemplo, parado na frente ali. Esses últimos 15 segundos que eu tenho, 10, eu utilizo para sair da frente da cabine e armar minha posição inicial novamente lá e continuar a coreografia de avanço, né? Então a gente tem sempre, quando tem o jurado, a apresentação específica, a gente sempre divide entre a coreografia de avanço, que é aquela coreografia que eu vou avançar na avenida, e a coreografia específica para o jurado, que tem que ter essa montagem menor, né? E a minha coreografia de avanço realmente vai ter o tempo do samba, que seria os 2:20 ou 2:15. Mas o meu jurado tem 1,5. Aí eu vou cortar um pedaço, cortar outro, vou montar, né, dentro desse tempo, para a gente ter esse controle. E aí é assim que segue. Sempre dentro do tempo do samba para poder entrar certo, né? Para a gente poder entrar certo naquela parte da coreografia. Não é só arrancar. Mas ela é assertiva no ritmo, não é no ritmo que eu quero dizer, mas ela é junto com a letra do samba. Tu tem um ponto exatamente, exato na verdade, para querer entrar, é isso? Sim, os tempos, sim. Por exemplo, assim, o início, o 0 da coreografia é lá no primeiro refrão na cabeça, né? Na coreografia de avanço, tá? Eu tenho a coreografia de avanço. Tem o final. No jurado, geralmente, o primeiro refrão a gente usa de preparação, que é onde para me poder virar. Para a gente poder virar a comissão de frente. E geralmente ela começa na primeira estrofe, após o primeiro refrão, a apresentação.
porque dá sempre dentro da marcação do samba, né? Daquele tempo de samba. A construção geralmente é essa, porque a contagem que se fazia lá, antigamente a gente não utiliza mais, né? Até porque o movimento tem que ser casado com a música, né? Som e movimento tem que estar entrelaçado. Falei um monte agora, Elis. Tô ouvindo, jurado, né? Eu vou discutir com o cara. Não, tipo, claro, isso nas praças que temos avaliação, né? Já é Porto Alegre, já não temos, infelizmente, né? Dói no coração da gente, mas não temos. Aí aqui o tempo, eu particularmente sempre falo que eu acho desperdício a gente apresentar jurado aqui, perder esse tempo apresentando jurado, já que a gente não é julgado, né? Então, tipo, vá que dá algum problema ali na evolução da escola, nós vamos ser apontados como causador disso, né? Então, aqui o tempo ele corre mais direto, assim. E, em média, em Porto Alegre, a gente passa, em média, né? Dependendo do tamanho da escola, 28 minutos, 30 minutos. Né? Já passei mais, esse próprio 2025 a gente passou em muito mais na Vila do IAPI, mas o que não ocasionou em problema nenhum para a escola, né? Então, aqui é um pouco diferente. Porto Alegre, para nós, é um pouco diferente. A gente faz de uma forma, mas que a gente leva para as praças que tem, que são julgadas, essa questão toda aí que o Aguinaldo falou. É que a gente, na verdade, tem uma diferença, né, grande na questão Porto Alegre e as outras praças que tem o julgamento, porque aqui a gente dá uma atenção maior para a questão evolutiva da escola, né? E até a montagem da escola é para isso. Para parada só em Mestre Porta-Bandeira e bateria, algumas bossas, mas uma parada muito curta. Porto Alegre geralmente é feita essa dinâmica. E é diferente do Rio de Janeiro, São Leopoldo, Santa Cruz, outras praças que tem o julgamento, né? Santa Cruz que tem o julgamento. Eu digo assim que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a escola corre atrás da comissão de frente, que é diferente de Porto Alegre, que a Porto Alegre, a comissão de frente segura a escola, né? A comissão de frente segura a escola. Lá no Rio de Janeiro, são quatro boxes, né? 4 cabines de julgamento. Eles calculam exatamente, coreografia 1, coreografia 2, à direita entra do jurado. Na terceira, 4, 5, 6, na 7 entra do jurado. E arranca e a escola vem atrás. Porque o casal já tá atrás deles e já faz aquela apresentação, já existe esse planejamento. Em Porto Alegre, a gente se prepara para 30 minutos, para 28 minutos de desenvolvimento coreográfico no primeiro setor. Só que dificilmente ocorre. Por quê? Porque sempre tem alguma questão em carro, algum atraso, algum buraco pela atrás que a evolução tem que segurar, e aí quem segura é a comissão. Por isso que aqui, quando nos pedem o tempo coreográfico, eu, particularmente, não gosto de... minha coreografia tem 20 minutos. Eu acho errado falar que eu vou ter uma coreografia que eu vou passar em tantos minutos, porque eu não sei, isso sempre que o diretor de carnaval, o diretor de harmonia, enfim, vem conversar comigo a respeito disso, eu falo que eu não sei o tamanho da escola, né? Então, tipo assim, eu estou preparada para passar nos 28, se for necessária, mas estou preparada também para passar em 21, se for necessário. O importante para mim, na minha concepção, é estar preparada para o adverso. Agora, te dizer exatamente, tem tanto tempo, é muito relativo. Infelizmente, é muito relativo. Porque assim como a gente pode passar em 20, esse ano a gente passou em 43. No IAPI. No IAPI. 43 minutos é muito tempo, um tempo de 60, né? Uma comissão diferente, na avenida. Exatamente. Então, eu disse 50 minutos, eu passei em Artigas, que lá é 3 vezes a pista aqui de Porto Alegre, né? Então... eu digo assim, a diferença principal é essa, que aqui em Porto Alegre a gente realmente segura a escola. Só que, claro, a gente tem que entender a preocupação dos diretores de harmonia para a comissão, de repente, não trancar a escola, né? Que é um risco, que já aconteceu há anos atrás
E a gente tem diversos exemplos aí no Carnaval de Porto Alegre, ou daquela comissão que sai desenfreada, correndo, né? correndo, e fica aquele buraco no meio, a escola não consegue alcançar. Claro, no meu trabalho, o trabalho da Elis, que a gente tem mais conhecimento porque está dentro, né, do sistema, a gente sempre busca trabalhar com a comissão mais compacta, né? Comissão mais compacta, mais perto, né, do restante da escola, não como um segmento desgarrado, mas sempre perto, o andamento mais compacto para não acontecer esse tipo de problema. Aí se tiver que segurar, a gente segura, se tiver que andar mais rápido, a gente anda. Não tem problema, uma coreografia sendo dinâmica, a gente consegue fazer isso com tranquilidade. Exatamente. Entendi perfeitamente. A quantidade de integrantes é medida conforme a necessidade da coreografia. Sim. Exatamente. Completamente. Hoje em dia a gente não tem mais essa, né? É 12 aqui em Porto Alegre, tá? É 12 que a gente tem que aparecer em pista. 12. Mas, tipo, a gente trabalhou com 19 no IAPI. 19 componentes. Então é muito da necessidade do que o tema pede, né? Do que o nosso trabalho ali pede, né? Não tem mais. Esse ano, no caso, no 2025, no IAPI, com o tema Império Serrano, a gente apresentou ali o jongo e o carnaval, né? Que seriam duas manifestações culturais autênticas lá do Morro da Serrinha. Né? O que começou lá atrás, lá o jongo e o carnaval, que é a escola de samba que tem hoje. A gente precisava de uma troca de elenco. A gente pensou até em fazer uma troca de roupa, só que a gente optou pela troca de elenco, porque fica mais rico, né? A questão plástica, uma troca de elenco. Precisava de mais gente. Precisamos dobrar a comissão de frente, praticamente, né? A gente fazer uma troca ali entre 8 componentes, a gente mantinha sempre 3 na pista, 3 eram fixos, e a gente fazia uma troca de 8 e 8. 19 pessoas. Claro, com apoio do elemento cenográfico, né, que serve como coxia, aquela entrada e saída, tudo cronometrado, né? Exatamente, um bota o pé lá, um bota o pé dentro, outro bota o pé fora, para a gente não extrapolar o número de pessoas. Mas a gente trabalha de acordo com cada trabalho, né? É uma situação bem particular, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Aguinaldo. Quando eu terminar a pergunta, a Elis vai entender o motivo pelo qual eu te fiz essa pergunta. Olha, nos entregando aí. O resultado do trabalho, ele depende da serenidade com que tu assume o compromisso ou do dado mesmo, né? Empenho, dedicação, aquela coisa toda. Eu te pergunto porque tivemos um título aqui em Santa Cruz do Sul, perdido no Carnaval 2024, justamente pelo segmento. E ao que me consta, até então, entre aspas, contratado, eu não vou dizer uma palavra feia aqui, né? A gente talvez não divulgar também, mas é para que outras pessoas não caiam nesse tipo de situação, né? Para não pôr um trabalho a perder. Eu não estou aqui chorando, não estou aqui atacando ninguém, mas eu quero entender o motivo pelo qual daqui a pouco alguém que se julga profissional destratar tanto, de desmerecer tanto o trabalho de um ano de uma escola de samba, sobretudo do interior, porque Forte. as pessoas porque daqui a pouco as pessoas podem achar que a gente já dizia não, diz meu pai, eu sou soró, mas não sou besta. Eu vivo o carnaval, eu respiro o carnaval, eu já viajei muito em função do carnaval com a federação, com a FENASAMBA. Conheço muita gente, conheço muitas praças, mas caí num golpe, vamos dizer assim, né? Lamentavelmente caí num golpe e isso me dói até hoje, né? Mas eu queria entender o que é que faz o resultado de fato de um trabalho ser coroado com uma nota máxima, né? Ou porque a gente sabe que pode de fato acontecer imprevisto. Isso né? Não tem. Tu tá ali,
acontece, pode cair uma fantasia, pode, enfim, uma série de coisas que pode de fato atrapalhar no conjunto da obra, né? Mas quando tu vê que não houve, no mínimo, daqui a pouco, não trabalho, mas interesse, alguma coisa está de errado, né? O que que faz o resultado de fato de uma comissão de frente? Bom, na minha visão, tá? Minha visão. Tanto que apresento trabalhos e já estive do lado do balcão julgando também, né? E trabalhei em várias escolas aí, diversas escolas. Eu acredito que assim, ó, primeiro ponto, dedicação na concepção do trabalho. Eu acho que a gente pode dividir um trabalho em duas partes, concepção e execução, bem definidas assim. E a concepção envolve tudo, né? A questão de quem são os integrantes da comissão de frente, desculpa, quem é o coreógrafo, principalmente, né? Que vai construir esse trabalho. O coreógrafo, juntamente lá com o presidente da escola, o temista, o diretor de carnaval, o figurinista, se interessar pela indumentária, representação, o coreógrafo construir um trabalho com adequação àquela proposta, um trabalho adequado. Eu não posso simplesmente trabalhar na minha zona de conforto, que nem converso muito com a Eli sobre isso, né? Porque tem muitas pessoas que se julgam profissionais do carnaval, coreógrafos, mas trabalham dentro de uma zona de conforto X. Tá? Zona de conforto X. Eu tenho um estilo de dança que eu sou especialista. Dança de salão, por exemplo. Gafieira. Ok, eu posso ser 100% da gafieira. Só que se eu for fazer uma comissão de frente com matemática afro, eu já vou ter dificuldade. Né? Por quê? Porque eu trabalho só na minha zona de conforto, eu não tento buscar mais. Não que aquela pessoa não tenha capacidade. Todos têm capacidade, mas às vezes falta interesse em buscar o que falta, o elemento que falta. Se eu não sou especialista, ou não tenho muito conhecimento no afro, eu tenho que buscar o conhecimento no afro para trabalhar essa comissão de frente. Para apresentar uma comissão de frente adequada para a escola de samba. A gente sabe que temática de carnaval são diversas, né? Diversas. E a concepção, como um todo, ela está amarrada nisso aí. Na pessoa que vai criar, na pessoa que vai trabalhar, na pessoa que vai buscar aquela adequação à proposta, principalmente. Porque, como tu falou, Ednei, erro de execução acontece, que nem eu digo, né? A gente pode até perder nota na execução. Porque, de repente, o bailarino lá vai levantar um braço errado, vai cair a cabeça do cara que não está bem amarrado, vai tropeçar na avenida. Ninguém quer que isso aconteça, né? Mas pode acontecer. Pode ser penalizado na execução, ok. Mas na concepção, a gente sabe o que vai acontecer. Eu sei a coreografia que eu vou apresentar, eu sei os movimentos que eu tenho, eu sei que roupa vai ser, né? Na concepção, a gente não pode perder. Nossa concepção tem que ser 10 sempre. A gente tem que olhar e dizer assim, não, minha concepção é 10. Na execução, eu posso perder na execução. Se o cara tropeçar lá e cair. Perdeu um 10 na execução. Isso aí não tem como a gente prever. Mas a concepção tem que ser 10. A gente tem que ter essa consciência, né, de arrancar na linha amarela com a concepção dessa. Entendi. Elis, minha amiga. Algum complemento? Às vezes eu falo um monte e às vezes a gente esquece alguma coisa, né? Bom, eu sei exatamente do que tu está falando, né, Ednei? Enfim. E aí, fazendo um adendo aí no que o Agnaldo falou sobre a concepção, quando se tem, né, Agnaldo? Quando se tem uma concepção, que é o trabalho que a gente faz, quando se trabalha sério, quando a gente pega o tema, quando a gente se preocupa que... Eu e o Agnaldo, a gente costuma conversar muito e conversar principalmente uma coisa sobre... A gente fala... tu tem que pensar que tu não vai lá só fazer um carnaval para ganhar um dinheiro extra. Que tem pessoas lá que trabalharam um ano inteiro
eu não moro em Santa Cruz, eu não moro em São Leopoldo, eu não moro em Esteio, eu vou lá e faço um carnaval, não moro em Artigas, muito longe disso, mas eu sou contratada, quando eu sou contratada para ir fazer esse trabalho nessas cidades onde a gente é contratado, a gente tem que pensar que tem pessoas que moram lá e pessoas que sonharam aquele carnaval o ano todo, assim como a gente sonha o nosso aqui em Porto Alegre. Como aqui a gente tem as escolas que a gente... É a mesma coisa, só muda as cidades. E trabalhar série igual, né? E fazer série... Eu, particularmente... sou muito, eu sou chata, né? Sou muito chata, eu posso ser desorganizada para tudo na minha vida, mas para o carnaval eu sou extremamente organizada. Não gosto. Se der errado, é essa questão aí. A execução deu errado, né? Eu vou falar uma experiência minha mesmo deste ano, São Leopoldo. Achei que eu tinha gabaritado as 2 cabines e tá tudo certo. E não vi o meu componente, o meu contar até 3, contar 1, 2, 3, e ali eu perdi meu 10º. Não vi, o jurado viu, não sei se ele ouviu, acredito não ter ouvido, mas leu os lábios dele contando 1, 2, 3, e ali eu perdi meu 10º. Ali foi um erro de execução. Para mim, eu tinha gabaritado as 2 cabines, tá tudo certo, e eu tinha quase certeza, como até o Agnaldo, né, falou, comentou comigo, eu tinha quase certeza que ali eu tinha gabaritado. Mas aconteceu esse, né, enfim, mas a construção foi feita, a construção da história foi feita com calma, com dedicação, eu costumo dizer que eu não gosto de jogar para perder, né? Se perder é do jogo, mas eu vou sempre jogar para ganhar. Então, mas tu tem que ter, eu não quero falar mal de ninguém, né? Enfim, mas eu acho que assim, ó, tu tem que ter. Como é que eu vou? Eu não quero usar uma palavra. Tu tem que ter consciência que se tu te propõe a estar naquele lugar ali de coordenador, de coreógrafo, enfim, tu tem que ter uma responsabilidade gigante, né? Para com o trabalho que tu vai apresentar. Então não pode ser de qualquer jeito. Tu não pode botar o sonho das pessoas, o nome das pessoas. Talvez eu pudesse ter me perdido nessa história aí, né? Pessoas que trabalham contigo, porque daí é um todo, não é só a pessoa em si. E complementando também, eu que vim antes do carnaval, uma questão mais do teatro, né? Eu sempre pensei a comissão de frente como uma história, sempre. Tem que ter início, meio e fim. A gente tem que estar contando alguma coisa ali. Tem que ter alguma... Essa preocupação, eu digo que isso aí é não só os coreógrafos, mas os próprios, vamos dizer, presidente, diretor de carnaval, carnavalesco, tem que ter com a comissão de frente, principalmente quando ela é julgada. A gente deveria ter o certo, né? O certo que toda comissão de frente tem que ter uma defesa. Escrito lá o que a comissão de frente está fazendo, o que ela está representando, o início, meio e fim. Até porque, e a gente olhar aquela apresentação, lá no ensaio, lá, tá, vamos ver se é isso aqui mesmo. Vamos ver se eu estou enxergando. A questão da fácil leitura que a comissão de frente tem que ter. Porque quem está no público, até o público, quem está na arquibancada lá, ele não tem a sinopse, ele não lê o enredo, ele está vendo um espetáculo. Eu tenho que apresentar alguma coisa que seja de fácil leitura, que essas pessoas entendam o que está acontecendo ali. Verdade. Né? Então, muitas vezes a gente volta, né, pro tempo lá, 30 anos atrás, que a gente colocava uma roupa de índio e dançava street dance. A gente vê as comissões de frente assim. Que a gente botava uma roupa de escravo e dançava balé clássico. E eu acho que hoje, para o momento que nós vivemos hoje, a nossa cultura, o nosso carnaval, não cabe mais esse tipo de coisa. É amadorismo. É amadorismo. A gente não vê nas nossas grandes comissões de frente de referência lá esse tipo de coisa. Existe uma fidelidade. Até porque se eles fizerem isso, vai tomar caneta. E cada trabalho tem uma particularidade, né? O que eu penso assim. Existem pessoas que fazem uma coreografia e usam aquela para todos os trabalhos que vai fazer naquele ano. Eu particularmente acho muito errado. Porque
não tem como, entendeu? Tu usar uma coreografia para tudo, sendo temas diferentes. Tu pode Posso te aproveitar. dizer a minha tese? Claro, deve. A minha tese é o seguinte: usa a mesma pelo seguinte, se tu errar na primeira, tu corrige para a segunda, se tu errou na segunda, tu corrige para a terceira, e assim vai, não Mas tem é outro. um risco gigante, né? Não, eu acho que. Sim, E aí se perde isso que o Agnaldo estava falando, né? De usar teu tema lá é indígena e tu vai dançar balé, índio dançando balé, não existe, né? Que é a adequação, né? Um dos fundamentos, um dos principais fundamentos da comissão de frente, que é a adequação à proposta representativa, caiu por terra. Ela se perde. Isso aí já se perde. É a mesma coisa que eu colocar, vou representar o mar, uma fantasia verde cheia de folhas. Tá, mas o mar não tem que ser azul. É uma coisa assim, tem que ser de fácil leitura, né? Eu tenho que olhar e enxergar que aquilo ali realmente é o mar. E às vezes a coisa fica muito longe, muito distante. Aquele pensamento antigo que, não, só dançar, eu saio dançando ali e vai embora. E não é assim. Envolve essa pesquisa, questão da defesa também que tu falou é bem importante. Tipo, essa questão, a defesa da comissão de frente, isso facilita o nosso trabalho, assim. Tem que agradecer até o Ednei, que ele é um cara que ele dá uma... A defesa da comissão de frente facilita bastante, porque por mais que tu idealize ali, se tu tem a defesa, tu adequa o que tu tem na defesa da comissão de frente. Então, já facilita bastante quando é julgado, né? Na verdade, né, Elis, a defesa foi nossa aliada só esse ano, né? Porque sim, nos outros ano anterior ela não serviu para nada. Na verdade, eu não sei, eu caí totalmente paraquedas naquele ano ali, né? Mas sim, não, é que nem tu disse. Não, mas eu já tinha dançado aí, né? Já tinha feito 2014, sim. Fiz, né, no Imperadores do Ritmo também, embora algumas pessoas não. 2014 foi uma coreografia minha também, no Imperadores do Ritmo, e perdi um 10º por execução, né? Caiu a cabeça do componente ali, mas enfim, mas tava tudo ok, então tá ótimo. Depois, o ano que eu voltei com o Leandro, a gente não foi avaliado, né? Mas o Leandro sempre garantiu nota também, sei disso, que ele sempre garantiu nota, e aí, 24, eu caí de paraquedas. Mas tudo bem. Não, é que nem tu dissesse, eu também não vou fazer aqui uma grande crítica, né? Mas eu ainda estou tentando entender o que aconteceu em 2024. Claro, com certeza. E por isso eu fiz uma pergunta, até não foi de forma nenhuma, não quero constranger, mas quero entender o processo de fato de montagem, que, por exemplo, que nem tu dissesse, para 2025 a gente teve incansavelmente conectado e trabalhando em cima da defesa, né? Porque se é uma coisa que eu tenho orgulho, embora que isso possa até nos prejudicar, é de tentar fazer o correto. O que é o correto? Como é que faz Porto Alegre, Rio, São Paulo e outras praças? É dessa forma? Então vamos fazer dessa forma. Se a gente quer copiar, a gente tem que copiar o correto e não o errado. Então se montou de fato, né, a Imperadores do Ritmo, ela tem essa característica de fazer de fato aquilo que é proposto. Como, por exemplo, é a única escola que apresenta casal, é a única escola que apresenta comissão, entre outras peculiaridades nossa, como de fato é uma escola de samba, né, na avenida. Então, por exemplo, esse ano nós já estamos trabalhando na defesa da comissão de frente do Carnaval 2026. A gente já tem uma base do que é, se vai vir tripé, se não vai vir tripé, o que vai representar, o que não vai representar. Para a gente ter esse longo essa questão de construção, e eu para entender mais esse universo, eu quero participar dessa criação, né? Conforme a gente já fez e deu certo, então, se está dando certo, não vamos mexer na história. Eu, por exemplo, eu não queria compor de novo esse ano. Mas Ednei, por que tu não vai de novo com o fulano, com o Felipe, se está dando certo, tá garantindo a nota? Para que tu te afastar? Então, porque eu não quero ser aquele cara que o camisa 9, que vai driblar a defesa, vai sofrer a falta, vai apitar a falta, vai ficar no gol, vai bater a bola. Não, mas, de uma certa forma, do jeito que eu tenho feito aqui, para que as coisas deem certo,
Eu gosto de participar do processo e entender, porque vai que lá, sei lá, daqui 2, 3 anos, daqui 3 anos esse é meu último mandato dentro da escola como presidente, né? Posso vir a ser um secretário, posso vir a ser um membro do conselho fiscal, mas eu já tomei essa decisão de que eu concorreria esse ano e seria o meu fim como dirigente de fato da Imperadores. Posso ser presidente de honra, enfim, qualquer outra coisa dentro da escola, né? Sei lá, daqui a pouco caiu numa data que o Agnaldo e a Elis não podem vir fazer a comissão de frente aqui, tu entende? Mas quem é que participava desse processo todo de criação junto? Bom, o Ednei, por que o Ednei não pode ir lá tentar, pelo menos, também montar uma comissão de frente? Então, eu tento participar dos processos para que, se der errado alguma coisa ali na frente, eu tenha o discernimento do que eu vou fazer. É o chamado claro plano B, né? Claro, eu não vou, exatamente, eu não vou tentar ser o mestre-sala da escola. Mas se eu participar do processo, eu posso pelo menos ser o olhar clínico para dizer quem vai ser, que vai poder substituir, que vai ter a garantia daquilo ali, entende? Então eu tento nesse sentido. E a defesa, que é o Ed, que é o nosso temista, eu digo que ele compra minhas loucuras. As coisas estão tudo aqui dentro, entendeu? E aí eu preciso de pessoas que eu consiga estar tirando e passando para desocupar um pouquinho essa caixinha aqui, para a pessoa entender o que eu estou tentando montar, que é o que vocês fizeram esse ano aqui em Santa Cruz. Vocês entenderam exatamente a proposta. E que quando eu vi aquela coreografia ali na frente do corpo de jurados, eu saí dando risada e disse, é nosso, ninguém mais tira, entende? Porque eu sabia que dando certo aquilo, não tinha o que acontecer. Ah, mas caiu, fantasia não sei o quê. Não interessa. Não interessa. A Imperadores fez um desfile avassalador. Eu não estou sendo arrogante dizendo isso. O desfile foi, assistam os desfiles e vocês compreenderão o que foi o desfile da Imperadores do Ritmo. Ah, mas apagou o carro. Sim, apagou. O jurado viu? Não, entendeu. Ele entendeu que não. Mas as meninas da comissão de frente estavam com os peitos de fora. O jurado viu? Comissão de frente. Saiu o peito de fora. O jurado viu? O jurado viu? Tá tudo certo. Que isso? Entendeu? Teve uma história, Elisa, ali da comissão de frente que tu disse, aquilo me chamou muita atenção e me fez ainda admirar mais o trabalho de vocês. Foi um momento que tu dissesse que perdeu a parte de baixo da fantasia. E tu recuou, deu um berro, sei lá o que, fez o sinal, todo mundo foi para cima de ti. Pronto, foi o Rafa, na verdade. O Rafa, isso é o que a gente fala, a experiência de avenida, né? A gente tem experiência. O Rafa, ele perdeu a saia dele soltou e ele gritou, olhou para mim e disse assim, Elis, faz uma roda. E automaticamente funciona, é o que eu falo, né? Sempre com as pessoas que dançam comigo, gente, se escutem, conversem, né? O telefone sem fio funciona na avenida, a gente tem que se comunicar, sem parecer que está se comunicando. E aí funcionou, eu disse, roda, e se formou a roda, o Rafa prendeu a saia dele ali, arrumou a saia dele, e nós saímos, porque a roda, tá aí o Agnaldo que sabe muito bem disso, a roda é o zera, é o conserta a comissão de frente. Deu algum problema? Faz uma roda, vamos consertar e segue o baile. E foi que isso se usava muito antigamente, né? Hoje em dia... Isso aí é uma, é uma ferramenta que a gente usa para o imprevisto. Sim. Para o imprevisto. Para esconder o que está errado. Exatamente. Principalmente perda de fantasia. Caiu uma cabeça, soltou uma saia, que nem foi o caso, né, aí em Santa Cruz no ano passado. E essa ferramenta é uma coisa muito antiga que funciona muito hoje. Até porque quem sabe a coreografia é nós, né? Nós que sabemos a coreografia. Exatamente. Como é que eles vão saber que eu vou fazer uma roda e não faço parte da coreografia? Estamos escondendo aquele elemento ali. Se arruma o que tem que se arrumar, o tempo que for necessário, e se der a coreografia, começa de novo. E imprevistos acontecem, que nem a gente diz, né? A execução é uma surpresa. No momento que a gente pisa na linha amarela, a gente tem que estar preparado para tudo. Para dar algum problema, para acontecer alguma coisa, a gente reza, pede para todos os orixás que não aconteça.
Mas E reza, e reza de verdade. Mas, Não, né? e é exatamente aquilo que eu estava dizendo. Tu imagina se eu não sei desse processo e deu um problema daqui 3 carnaval, eu estou com um problema de comissão de frente, que vai me dar um problema semelhante na avenida. Pronto, estragou o trabalho, entende? Mas eu vou te Então, dizer que acho tem que comissão é de isso. frente hoje em dia que não sabe isso aí, Ednei. Tem coreógrafos e pessoal novo aí que Mas hoje em dia, entre aspas, né? Enfim, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas tem gente que começa, que as pessoas começam ontem já, que não sabe desse truque que a gente. É que eu digo assim, a gente sempre fala, né, que como é que é? O diabo, ele é o diabo porque ele é velho, não é porque ele é mau, né? A experiência, principalmente de carnaval, ele te ensina muita coisa. Eu ontem estava falando até com um colega de trabalho lá, ele me perguntou, quantos anos está em comissão? Eu disse, a primeira vez que eu saí em comissão de frente foi em 99. Vai entregando a idade. Entreguei a idade agora. Não, eu tinha 8 anos. Eu já era criança, tinha 7. 99. Eu era criança, 99. Tá? Aí, dançando, eu passei até depois, 99, 2000, 2001, fui pro Bombas da Orgia, fiquei 10 anos lá. Passei diversas coisas. 12 anos dançando comissão lá em Porto Alegre, diversas situações, até a questão de roda a gente fez uma vez no Bamba, que deu problema na fantasia, quebrou o esplendor do componente, e a gente teve que fazer. É uma coisa que a gente sempre falou, ficamos, assim, acho que 4, 5 anos falando, não, se der alguma coisa, vamos fazer uma roda. Se der, só que nunca deu. Aí uma vez deu. Só que a gente já sabia, estava na massa. Isso aí, a experiência vai nos ensinando. E é assim, né? São coisas que não é 1, 2 carnavais que eu vou aprender. É verdade. E não é por isso que hoje, com 20... 2025, tá? Deixa assim, nem vou contar. Vai entregar a idade mesmo. Vou entregar a idade. Vai entregar a idade mesmo. Que tudo que a gente... que tudo vai dar certo porque a gente tem experiência. Tem coisas que são imprevistas. Exatamente. Tem coisas que são imprevistas. Né? A gente apresentou um trabalho até... A Elis também estava ali em Esteio, que para nós era 10, só que um integrante levantou um braço errado. Ele se perdeu na hora da execução, realmente. Ficamos perguntando, essa história é muito hilária, porque a gente ficou, tipo, quando a gente leva a nota, a gente fica se perguntando o que aconteceu, né, quando tu tem a certeza que gabaritou. Aí tá, vamos esperar a justificativa, aí veio a justificativa numa coisa que é, para nós, vou usar até uma palavra idiota, né? Porque tu nunca imagina que alguém vai levantar um braço errado para cumprimentar jurado. Tu não imagina isso. E infelizmente foi isso que aconteceu, né? E aí perdemos o nosso 10º ali, né? Essa história é real. Quem fazia muito isso de trocar braço, o Leandro, assim, 2020 fomos quesito em Porto Alegre, o ano que fomos quesito, ele levantou o braço errado. Só que ele trocou rapidamente, porque ele era safo, né? E, tipo, como ele levantou, ele já trocou e todo mundo foi com ele. Então, tipo, como a velocidade, e aí não se perdeu nisso aí, né? Mas é execução, né? A execução ela pode falhar, mas não pela falta de planejamento, é isso? Não, exatamente. Planejamento tem que acontecer, né? E eu digo assim que a experiência também nos ajuda bastante. Né? Outro caso que aconteceu ali na Vila do IAPI, em 2024, acabou. É 2024, né? Que a gente fez um planejamento para ter um efeito no nosso elemento cenográfico que na primeira execução deu problema. Só que em virtude, né, da experiência ali que a gente já carrega de carnaval, a gente conseguiu consertar para a próxima virada, para a próxima execução, sair a contento. E a gente conseguiu, no caso, todas as execuções que a gente fez durante o desfile, conseguiu realizar o efeito que tinha que ser feito. Só que saiu errado na primeira. E a gente, que é de comissão de frente, a gente sabe que a primeira passada manda muito, né? No desenvolvimento. A gente sabe que se acontecer algum erro, algum problema na primeira passada, o risco de
o erro se repetir é muito grande, porque causa insegurança nas pessoas. Insegurança nas pessoas. E desestabiliza o grupo. Porque um erro assim, a primeira virada tem que ser 100%. Né? Tem que ser muito concentrado para a gente conseguir, porque daí começa a tranquilidade. Na segunda, na terceira, já está mais tranquilo. Mas a primeira tem, ali é amarela, é sirene, né? É o momento. A gente se prepara. O nervosismo. Mas que acontece bastante, né? Porque o nervosismo não tem. Eu estou aí também há 1000 anos dançando e falo que toda vez que eu fiz qualquer linha amarela da vida, e eu já me dá uma coisa estranha, que pode acontecer, né? Mas exatamente. Tem que ter a frieza para continuar. Tu não pode destabilizar e guardar para ti dali para tudo. Fica uma sequência de erros daí, né? Não tem o que fazer. Então, tu tem que ter a frieza, tipo, errei, na próxima virada eu vou fazer certo. E esse exemplo aí de 2024, né? Tá no YouTube, né? Quem quiser ver pode acompanhar lá. O que acontece? Era uma pedreira, o Ednei vai lembrar, uma pedreira de Xangô, a Xangô subia e a gente ia fazer uma cachoeira ali, né? Tudo com tecido. Só que daí quem ia manipular ia ser os próprios bailarinos que iam fazer a manipulação ali para fazer a descida. Que aí o que representava Xangô, ele entrava embaixo da prendeira seca, ia tapar ele com aquele pano, ele ia subir. Eu fiz no dia do desfile, a gente fez 25 vezes. 25 vezes. 100%. Lá no barracão. Ensaiamos 25 vezes, larga o tecido, puxa o tecido, larga o tecido, puxa o tecido, larga o tecido, puxa o tecido. Isso aí envolvia 6 pessoas. 2 que largavam o tecido, 2 puxavam no meio e 2 aqui embaixo. É todo um processo, né? Que era 3 níveis, né? O carro. A gente arrancou na linha amarela, a primeira virada deu errado. Porque um dos integrantes, ele, em vez de largar o tecido por um lado ali da saída, ele largou pelo outro e ficou trancado. Aí quem estava no meio não conseguiu puxar. Aí deu aquele... congelou. Né? Porque quem está representando o Xangô está embaixo, tá esperando cair a água, o outro não conseguia puxar. Aí o que aconteceu? Eu encostei do lado, gritei, puxa de volta. Como puxar. Gritei pro Xangô, sobe. E entrei dentro do tripé. E falei ao pessoal assim, vamos focar, vamos concentrar e vamos começar do zero. E o pessoal que estava fora, continuou a coreografia fora, porque eu tinha 6 meninas fora. Seguiu a coreografia. Vamos focar. Saiu todo mundo, zerou a coreografia, começou de novo. E o tempo inteiro falando. Vai dar certo, vamos lá. E na segunda, 100%. Na terceira, na quarta, fizemos 6 vezes. Só que eu digo assim, isso aí é experiência, né? A experiência que me trouxe a tranquilidade naquele momento de conseguir trazer o grupo de volta. Porque, de fato, o grupo já estava perdido naquele momento ali. Isso aí foi até eu fiquei muito feliz no outro ano, quando eu renovei, fiz mais um trabalho na Vila, quando o próprio Luiz Fernando, né, que era o vice-presidente da última gestão, me falou isso, que ele ficou admirado com a confiança que o grupo tinha em mim e da maneira que eu consegui trazer o grupo de volta. Porque naquele momento que ele viu que aconteceu aquele problema, que tinha se perdido. Não, a comissão de frente se perdeu. Não tem o que fazer. Só que isso aí é só experiência, né? Porque eu digo assim, se todo mundo é inexperiente ali, realmente tinha se perdido. A experiência leva não à perfeição, mas a consertar erros. Porque perfeito a gente sabe que ninguém é, de uma certa forma, né? Mas a experiência leva a gente a aprender a consertar erros. E assim, Ednei, também a gente que trabalha com coreografia, a gente sabe, até a gente estava conversando com ele sobre isso esses tempos, que a gente faz um trabalho, só que a gente fica assistindo aquele trabalho ser executado ali. Porque às vezes a gente não está dentro daquele trabalho. E aquilo ali é um filho. Eu já estou mais, corpo, né? Que eu ainda tô, é o último ano, prometo que não vão mais me ver em 27 dançando. É o último ano. Eu ainda danço,
em alguns trabalhos. Então, tipo, mas eu falo muito isso para o Agnaldo, né? Que eu dentro da comissão de frente é uma coisa, e eu fora eu fico nervosa, eu fico muito nervosa, fico ansiosa, porque eu sei da capacidade do corpo de cada um ali, e eu sei que, tipo, parece que, sei lá, não, eu fico muito ansiosa fora da comissão de frente, né? E aí tu não pode, tu pensa no trabalho, tu pensa na concepção, tu pensa, só que a execução não é tua. No meu caso, eu ainda acabo executando, porque eu ainda danço alguns trabalhos que eu faço. Mas no caso do Agnaldo, que não dança mais, é um peso, tu tá de fora, tu tem toda a ideia, mas é outras pessoas que vão fazer a tua ideia. Aí é a história do treinador, né? Exato. O treinador não chuta pro gol, ele não bate pênalti, ele não. Só que tá na conta dele. Na verdade, está na conta dele aquela execução ali. Mas quem tá jogando são outros. Né? Entendi. Comissão de frente, onde é quesito, digamos, né? Ela é ou o quesito libertadora ou é o quesito que vai determinar uma derrota dela, de uma certa forma. Deixa eu perguntar para vocês. Eu lembro que em 1999, eu não vou denunciar a minha idade aqui também, hein? 98 para 99, de Veríssimo a Veríssimo, Unidos de Vila Isabel. Minha escola. Eu A saí de Elis já Santa saía Cruz. na comissão lá. Não, era tu, que tu já saía em 99, eu não, eu só assistia a minha escola. Eu saio de Santa Cruz, volto para Porto Alegre, e o falecido, um grande amicíssimo meu, que Deus o tenha, o Bira, ainda numa gestão do Juarez. O carnavalesco era o falecido Jean, que faleceu o ano passado, né? A gente foi meu primeiro ano de barracão, quando eu conheci o que era o barracão de uma escola de samba. Foi o primeiro ano do Arizinho, vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Vamos trabalhar. Aquele ano, eu lembro como se fosse hoje, Aguinaldo e Klaus. Eu estava na casa do Juarez, o Jean arrumando o pessoal para partir para a avenida, e tinha naquela comissão de frente, se eu não me engano, representava alguma coisa com anjos, com asas, uma coisa assim. Era um macacão branco, sei lá, eu não. A comissão que não entrou nos esplendores? Alguma coisa assim. Eu sei que o que eu quero dizer, o que representa o carinho por uma escola de samba e o amor pelo segmento. Ali estava surgindo recentemente as pistolas de cola quente. Era um grande, né? Porque até então era só na base da cola dundum, a lantejoula, que então era a pistola de cola quente. Eu lembro de umas meninas dentro da casa do Juarez vestindo a roupa. Eu não sei o que houve na frente, e o Jean grudava aquela cola ali e colava diretamente no bico do seio delas pela roupa. Aquelas meninas davam um urro assim. Eu lembro como se fosse hoje isso. Mais naquela correria de ir para a avenida, aquela coisa toda, nós já estamos aí. O Bira me pegou pelo braço, vamos, porque eu era destaque. Eu também tive um problema que a minha bota, apesar de gremista, eu saí de destaque como colorado. Era para ser a fantasia do Jean. Como o Jean estava naquela coisa, não sabia se ia conseguir desfilar ou não. A minha bota foi o pé era menor que o defunto, né? O nego calçando 40 e o pé era 37. Carnaval não tem pé. Eu falo que carnaval não tem pé. Carnaval não tem, né? Não tem pé, não tem tamanho. Eu lembro que daí tivemos que cortar a bota e também botar cola quente. Aquilo ficou sobre os cabelos da minha perna, só pelo fio, aquilo doía, eu não via a hora de chegar ao final. Mas, enfim, no início. E aí nós chegamos na avenida, a escola já está praticamente toda posta, e cadê a comissão de frente? E aí surgiu o grande bordão do Arizinho. Vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Era o problema da comissão de frente, era o problema dos carros no cais do Porto,
era uma coisa. Mas o que eu quero dizer, vocês já passaram por situação semelhante? A gente sabe-se que, por não ser quesito em Porto Alegre, o presidente pode pegar uma ala e Claro. jogar lá na frente na falta da comissão de frente. Conta aí para nós o que já deu de função, o que não deu com vocês no comando de comissão de frente. Bom, eu já passei, né? Um passado bem recente, inclusive, né? Eu lembro desse ano em 99. Minha filha tinha 1 ano nesse ano aí. Eu lembro eu assisti, eu acho que eu não fui para a Avenida, mas eu lembro dos guris entrando. Né? Eu sou Vila Isabel, né? Morava lá da quadra da escola. Lembro dos guris entrando sem esplendor. Alguns com e outros sem, enfim. Bom, eu passei 2024, né? Embora a concepção do trabalho estava pronta, a ideia toda pronta, só que tem coisas que fogem à nossa alçada, né? E eu sou uma pessoa muito comprometida com tudo, principalmente com a fantasia, com a indumentária da minha comissão de frente, tá? Eu não me deixa mentir, sou até chata e quero... Mete a mão mesmo. E busco a perfeição, sou muito chata, às vezes, o carnaval passado está, não precisa tanto, assim, tipo, mas é o meu jeito, né? Enfim, eu quero apresentar o melhor na Avenida, justamente por esse carnaval de 24, que foi muito doído para mim, né? Tipo, eu estava no Império da Zona Norte e idealizando ali toda a comissão de frente, tinha uma ideia muito bacana do que ia acontecer, enfim, e não recebia a fantasia. E não foi por não, tipo, eu meto a mão, eu vou lá, eu ia todo dia no barracão, eu pedia material, eu queria ver a minha comissão de frente vestida como eu planejei, como eu idealizei, e infelizmente não foi o que ocorreu, e aconteceu mais ou menos o que aconteceu aí em 99 com a Vila Isabel, a escola arrancou e nesse dia, para mim, é um dia que eu nunca vou esquecer, 23 de fevereiro, porque minha neta nasceu nesse dia, eu estava dentro do barracão do Império da Zona Norte, e a minha neta nascendo, e eu não pude nem lá ver minha neta nascer, dar um suporte para minha filha, enfim, porque o tamanho a minha responsabilidade é com o carnaval, eu chorava dentro daquele barracão, quem estava comigo sabe muito bem, chorei, eu odeio calor, é uma coisa que eu tenho pavor, é de verão, e eu passei muito calor lá dentro, mas suportei, porque eu queria ver a minha comissão vestida da melhor maneira que eu pudesse, já que eu recebi o material na quarta noite, para desfilar na sexta às 20 horas, humanamente possível. Hoje eu tenho entendimento que é humanamente possível. Hoje eu não faria essa loucura. Hoje eu vestiria a camiseta da comissão de frente que nós tínhamos, a roupa que eu usei no ensaio técnico, eu vestiria a comissão de frente e sairia no horário certo. Porque não é uma coisa... O meu trabalho estava pronto. Que não competia a mim, infelizmente não estava pronto, e aí entra a escola e eu chego já com a escola já passando a linha amarela, não colocaram ninguém, né, na frente, veio, dá para ver também no YouTube ali que a comissão entra nós correndo, eu de sutiã, porque quando foi aí até a costura, quando foi para distribuir ali os componentes, eu percebo que tem um dos meninos que está sem a blusa, e eu sou muito assim, eu acho que o capitão, ele é o último a abandonar o barco, para começo de conversa, né? Eu não acho justo eu estar vestida se o meu componente, se as pessoas que se dispõem a dançar comigo, voluntariamente, porque muitas vezes eles não... Porto Alegre muito menos, não ganho mesmo, fora de Porto Alegre a gente ganha um troco ali, aqui, mas Porto Alegre tu não ganha nada. Ele chega ali, imagina, o menino vinha de portão para ensaiar comigo, falta totalmente de respeito, eu sair vestida e ele sem camisa, eu disse, não, eu compro para mim essa história, eu tinha um corpete, sei lá, nem lembro o nome daquilo, na frente de acetato, eu disse, eu vou amarrar isso aqui, veio de sutiã, e se eu acho que Deus quiser, claro que na primeira passada aquilo caiu, meu sutiã preto apareceu na avenida inteira, mas tudo bem, vamos, não funcionou muito bem a minha ideia, mas a ideia de colocar o meu grupo, as pessoas que dançam e o respeito que eu tenho por eles, como respeito, admiração, enfim, eu acho que a gente só trabalha com quem a gente tem respeito, admiração, e tanto que os que estão comigo aí já estão há alguns anos, né? A gente só trabalha porque tem essa parceria e tem respeito e admiração. Então, tipo, eu tenho por eles, pela dedicação que eles têm, eu jamais deixaria
entrar de qualquer jeito. Já ia entrar de qualquer jeito mesmo, porque não tinha uma fantasia adequada. Mas um mínimo de dignidade eu tinha que dar naquele momento ali para a galera. Né? Mas é muito triste. É um carnaval que eu particularmente não gosto muito de lembrar. Eu desfilei até tem uma figurinha lá no nosso grupo do WhatsApp da Comissão de Frente, tem uma figurinha que um dos meninos fez. Eu desfilei chorando a avenida inteira. E muitas pessoas não entenderam. Eu sou uma pessoa muito organizada no carnaval. Então, tipo assim, para mim aquilo foi uma derrota ter que passar a avenida daquela forma, passar a avenida vestido daquele jeito, sabendo que a proposta era outra, sabendo que ninguém ia olhar. E eu vou te dizer, a gente executou a coreografia em respeito a nós mesmos. Porque se a gente quisesse vir caminhando naquele ano ali, a gente viria e ninguém perceberia por quê. Ninguém estava olhando para a nossa coreografia. As pessoas estavam olhando como a gente estava vestido. A nossa coreografia era indiferente. Isso depois, pensando, eu disse, pai, era indiferente. Eu devia ter botado todo mundo alinhado. Plástica. Exato. A questão plástica não a tinha... plástica compromete. O meu trabalho como coreógrafa ali, por água abaixo, porque eu não... Quem olhou? Quem lembra? Ninguém lembra que eu estava... É a tendência, né, do público do carnaval não olhar o que é bonito, mas talvez aquilo que está mal feito, ou que vai cair, ou que vai quebrar. Todo mundo ficou olhando para aquilo, né? Para aquela coisa que não está... Né? Se uma cabeça tá caindo a cabeça do componente, todo mundo ficou olhando para aquela cabeça. Não olha para os outros 11, 12, quando estiverem na pista. Exato. É assim. Eu tenho uma experiência, né, mais ou menos parecida, assim, de ter ficado, só que eu estava numa comissão de frente que não foi para a avenida porque não tinha fantasia. Isso aí em 2000 entregando a idade de novo. O Bambas da Orgia, em 2001, no ano que ele estava no Grupo A, em 2000, no Carnaval das Missões, ele passou sem carro. Caiu, né? É um pequeno grão de areia. Pequeno grão de areia. Exatamente, pequeno grão de areia. E assim, a Comissão de Frente foi renovada naquele ano, que a gente pode dizer que foi o primeiro ano da CFBO, né? Foi aquele ano, 2001, que a comissão era mista até do Bambas no ano anterior, daí voltou a ser uma comissão predominantemente masculina, com 12, uma comissão maior, um outro trabalho. O que aconteceu aquele ano? A escola tinha uma proposta de fantasia, no caso, para nós. A gente, como estava com um grupo, o pessoal estava bem empolgado, né? Estava com um trabalho legal. Resolveram confiar a confecção da fantasia para um outro profissional, que não era diretamente da escola. Só que aí o que aconteceu? Confiaram naquele profissional, mas não teve o acompanhamento da confecção. Chegou no final lá, 2 dias antes do carnaval, aquela história, né? Chega lá, os 12 esplendores tem um feito e 11 no ferro. Tá todo o material numa sacola, saco espalhado com pluma. Naquele tempo as fantasias eram mais volumosas, né? A gente tinha fantasias maiores. E aí deu aquela correria, acho que 40 horas de trabalho ali, todo mundo tentando, mas não se faz 12 fantasias em 1 dia e meio. É impossível, né? É impossível. Até porque, claro, não se tem expertise, não são profissionais, e a coisa se perde muito, porque o nervosismo toma conta do pessoal, e as pessoas não conseguem centralizar no objetivo ali. Vou fazer o corpo, vou fazer isso. Cada um faz uma coisa e não anda, né? Na realidade não anda. E tem aquilo, né? Não é para ser, não adianta. E aconteceu isso. Chegou na hora de arrancar a escola, a gente não conseguiu, não tinha fantasia, e foi passado uma ala para frente. Acho que tem no YouTube até. Uma ala coreografada que tinha, foi passado para frente, né? Claro, comprometeu o tema enredo da escola, né? Em virtude dessa inversão, mas como na época o Bamba estava muito acima, não comprometeu o título do carnaval. O Bamba conseguiu vencer igual e conseguiu subir. Mas, em 2020 também, né? A mesma coisa que aconteceu contigo, assim. Mas a gente conseguiu, 2020, na Restinga,
quesito, enfim, a gente conseguiu porque, graças aos deuses do carnaval, atrasou o carnaval, né, do desfile. E a gente desfilou às 7 da manhã, porque se a gente tivesse que desfilar no horário que a Restinga iria desfilar, eu, o Leandro e o Rafa estaríamos em Viamão, eu colando fantasia lá para poder a gente chegar com as fantasias no Porto Seco. O horário da escola era 3 e pouco da manhã, nós estávamos lá. A gente chegou lá às 5 da manhã. Então, tipo, não arrancaria a comissão de frente também, 2020. E são situações, né, que a gente vai aprendendo. Né? Na verdade, a dor ensina a gemer. É isso, né? A dor ensina a gemer. Hoje, dentro de um planejamento de carnaval, a gente está todo dia numa costureira. A costureira, o aderecista. Tem que existir esse acompanhamento. A gente não pode não cabe mais, né, para o nosso segmento a gente ficar esperando. Lá na linha amarela, alguém vai trazer a minha fantasia aqui. Tem que acompanhar, tem que experimentar, tem que provar. Né? E sempre acontece alguma coisa. Esse ano mesmo, eu fiz a Estação 1º de São Léo agora, 2025. Tem a costureira que trabalha comigo já faz alguns anos. Ela fez umas túnicas, né? Tirou a medida do pessoal, tudo, fez as túnicas. Um dia antes, eu disse, não, vamos experimentar essas túnicas. Peguei as túnicas, fui lá, levei no ensaio. Todas elas ficaram apertadas. Todas, apertadas assim. Eu disse, não, isso aqui tem que aumentar uns 5 dedos no mínimo. O pessoal conseguisse movimentar, né? Claro, levei de volta de noite, a costureira virou à noite, fez o conserto. Só que aí a gente imagina, se eu deixasse para botar só na hora. O que a gente iria fazer naquele momento? Nada, não tem. Porque era 60% da fantasia era a túnica. Que ela cobria todos os braços, peito e a metade da perna. Aí são situações que hoje a gente não pode mais arriscar. A gente tem que trabalhar, testar, experimentar. Isso aqui funciona, isso não funciona. Se tiver que adaptar alguma coisa, tem que adaptar. Ou pegar fantasia no dia. Hoje não serve mais dentro de uma linha profissional. É muito complexo. Não te ouvindo. Direi. Falar com o microfone desligado não dá, né? É difícil. O estilo da fantasia, ela conta muito para o desenvolvimento coreógrafo? A pergunta, no caso, do tipo de fantasia, o que a gente vai... Isso, estilo. Se é com menos ou mais, enfim. Não, com certeza. Eu acho que hoje, se a gente busca muita performance, né, dentro da comissão de frente. Muita performance, movimento, muita dinâmica. Movimentos mais dinâmicos. Então, tem elementos que se usavam há pouco tempo atrás, eu digo 10 anos atrás, que hoje não se usa mais. Por exemplo, antigamente, lá, 20 anos atrás, a gente tinha um conceito muito de altura, né? Tanto os elementos, tanto dançarinos como fantasia. Eu buscava quanto mais alto, melhor. Eu vou botar um esplendor de 1 metro a mais, né? Só que para aparecer aquele volume de longe, mas a execução coreográfica ficava prejudicada, porque tu não consegue ter uma dinâmica, ter uma qualidade, uma execução técnica coreográfica com mais qualidade. Não consegue se ter isso, né? Carregando muita coisa. Hoje a gente busca menos volume e mais efeito. Existe fantasias com volume ainda? Sim, mas aí a gente tem que buscar efeito visual de fantasia. Com tecido, coisa mais leve, mais movimento, do que simplesmente altura, né? Altura e largura. Como a o gente dançarino complica bastante também, né? E ainda bem que se caiu por terra essa história aí, porque eu falo como dançarina também, né? É muito complicado. Às vezes eram umas coisas que te machucava, que tipo, tu tinha que manter aquilo. Então hoje em dia tem recursos que tu pode colocar coreograficamente e ficar num visual bacana e ficar um efeito legal, sem tu precisar colocar aquele monte de coisa e a pessoa nem... O dançarino não precisa nem ser muito dançarino, né? Para começo de conversa, tu carregar o esplendor daquele dali, tu já tá... Ele fala por si só. Eu digo assim, a especialização do segmento, acho que não só o nosso segmento, comissão de frente, né? Que precisa de uma movimentação mais dinâmica, mas uma bateria. Que anos atrás a gente via esplendor em bateria.
E hoje é praticamente inaceitável, digamos assim, colocar um espelhador na bateria, porque a bateria faz a bossa, faz o movimento, os diretores têm que se enxergar dentro de uma bateria. E tem que ter né? uma funcionalidade. Tem que ter eu falei, funcionalidade. né? Eu acho que assim, que tem aconteceu esse ano, assim, aconteceu uma história que teria que ter um costeiro, enfim, não vou citar aqui, mas eu bati o pé porque tipo, não tinha uma funcionalidade naquele trabalho, o tal de costeiro que queria que fosse igual abaixo. Aquilo ali não tinha uma funcionalidade e, tipo assim, ó, tem que mostrar a coreografia, mostrar o trabalho para a direção da escola entender que, tá, realmente, isso aqui não fazia sentido, era só uma questão de plástica que tu queria ver ali, talvez porque tu tivesse comprado, enfim, não sei, mas que no trabalho em si não acrescentaria em nada, muito pelo contrário. Dificultaria, porque teria que cortar toda a coreografia, talvez tivesse que vir até sem coreografia e voltar aos anos 2000 lá. Então, por isso que é necessário que a construção seja coletiva, né? Coletiva, com a direção da escola. Tenista, o carnavalesco. Não é simplesmente o figurinista lá, que nem a gente diz, sonhou uma fantasia X. Coloca, não, a fantasia essa é a minha ideia, essa eu não mudo. Eu acho que isso aí não cabe mais hoje no carnaval, né? Isso aí não cabe mais. A gente tem que ter adaptação. Tipo, eu pretendo virar uma cambalhota na avenida, não posso ter um costeiro. E às vezes o carnavalesco tem que entender isso, né? Que a performance da comissão de frente vai ser prejudicada. Assim como o ritmista que vai tocar a bossa lá, né? Faz parte. Eu acho que cada um, por isso que existem aquele que é especialista naquele segmento, né? Ninguém sabe tudo. A gente sabe um geral, mas a peculiaridade a gente conhece. Sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai dar problema. Eu digo, a gente não é mais, principalmente a comissão, o bailarino de comissão de frente, ele não é mais cabide de fantasia, como era antes. Que pegava um cara que era alto, botava ali, se dançava ou não dançava, não importava. O que importa é ele ter altura e carregar aquela fantasia. Hoje não mais, hoje a gente exige performance. Tem que ter desenvolvimento, tem que ter uma expressão corporal muito mais afinada. Entendi. É uma aula mesmo e lembrar-se, eu também queria fazer bateria, provavelmente a semana que vem eu vou fazer bateria nessa situação, Aguinaldo. Hoje, de fato, é inaceitável que tu tem uma bateria, embora algumas praças acham que mais é mais, né? E hoje se vê que menos é mais com relação à bateria, né? Antigamente tu via a bateria com um esplendor de 50 quilos nas costas, o nego não aguentava. Hoje é roupa, né? É roupa, exatamente. É roupa, não é? É fantasia na concepção do figurino, mas é roupa, né? Eu vi uma entrevista de um mestre de bateria do Rio de Janeiro e fizeram esse questionamento para ele, né? Tá, mas o que tu acha de fantasia de bateria? E ele, vou ter que falar mesmo. Aí perguntaram, o que tu acha de fantasia dele? É que às vezes tem carnavalesco lá, antigamente, que sonhava. Aí eu dizia pro meu diretor assim, não, tinha que pegar... Eu vou até engraçado, assim, não, tem que pegar a mãe do figurinista, botar a fantasia nela e dizer assim, vai até a apoteose, tocando o Maracanã, vai e volta. Se a senhora conseguir chegar, a fantasia está aprovada. É uma, né? Sim, porque é complicado. Porque é difícil, às vezes, a pessoa que não vai executar, não toca, não dança, simplesmente querer que o outro coloque. Não, coloca ali. É exatamente o que aconteceu. Eu disse, tipo, não tem como dar certo. Eu pergunto sempre, dança? Se tu dançar comigo, bota aí, dança comigo, parelhinho, e nós dois conseguir, beleza? Agora, se tu não dança, não vem querer dizer o que eu sei o que eu estou falando. Faz a coreografia, né? Vai e volta. Vai e volta. Se tu conseguir, beleza? Aí... Tá aprovado. É bem por aí. É mais ou menos isso, né? E a comissão de frente está nesse caminho, Aguinaldo? Não, eu acredito que sim. Dentro a evolução, né, e as pessoas que nós estamos trabalhando são tudo é tendência, né? Que eu digo, tudo é tendência. A gente copia muita coisa lá de cima.
Copia porque a gente vê fazendo lá, a gente faz aqui. Quando as fantasias eram grandes lá no Rio de Janeiro, as nossas fantasias eram grandes aqui, né? Começou a diminuir, nós começamos a diminuir. Quando começaram a exigir performance lá, começaram a exigir performance aqui. Né? E eu acho que é a evolução dos tempos. Porque hoje ninguém mais quer simplesmente assistir um desfile de um cabide de fantasia. Cara com uma fantasia gigante caminhando na avenida. E é criticado. É criticado. Todo mundo critica, porque, claro, a gente sabe que comentarista tem milhares, né? Aí tu faz uma comissão de frente. Pode ser uma fantasia incrível. Só que o bailarino ficou só caminhando, vem pedrada por cima. Não, eu só caminhou, isso aí não existe mais. Os jogadores do carnaval, as arquibancadas e camarotes estão cheios, né? Não precisa nem ter cabine, tem vários. Com certeza. Todo mundo é jogador, todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, porque o pessoal espera algo a mais. Exatamente. O pessoal espera uma performance, o pessoal espera um desenvolvimento diferente. Né? E isso aí está atrelado ao quê? Figurino leve. Se eu precisar pular na avenida, eu preciso de um figurino leve. Subir, descer, escada, fazer alguma performance mais dinâmica, mais rápida, preciso de um figurino leve. Com riqueza, né? Com qualidade, mais leve. É uma aula que nós estamos tendo. Nos aproximamos de 1h30 de live. Vocês falam bastante, caminhando para o final. Fluiu bastante. Estamos nos Vocês falam bastante? Tá. O que falou... Dá pra gente ficar no mínimo mais o que falou a metade da live. Dá pra gente ficar um pouquinho mais, não tem problema nenhum. A pressa é de vocês. Eu costumo dizer que o Aguinaldo é a única pessoa que corta, né? Eu falo pra caramba, tu me conhece, né? Mas ele consegue falar mais que eu. Então, tive que, me policiar. A gente teve em alguns simpósios da vida aí nesse carnaval, nesses 21 anos praticamente de Imperadores. E lembro de alguns deles dizerem com relação a erros que nós tocamos anteriormente ali. Alguns jurados diziam assim, viu que errou, não quer perder, comete o mesmo erro seguidamente, para que a gente não note que é erro. É essa concepção mesmo? É dessa maneira que funciona? Olha, entrando numa linha de que quem sabe a coreografia, a sequência coreográfica, somos somente nós, vou te dizer que depende muito. Depende muito. Porque tem erros que são visíveis para o leigo, para qualquer pessoa, né? Tem erros que acontecem que não tem como... Não tem o remendo. Não tem como a gente... Vou repetir esse erro para se tornar a coreografia. Eu acho que, na questão do erro, da execução, a gente tem que torcer para não ficar na frente do jurado, né? E se o erro ocorrer, que seja fora da visão dele. Porque se for na visão do jurado, é difícil escapar. Eu sei que a gente se olhou a gente tomou caneta. Cara, a gente fez trabalhos diferentes, eu e a Elis, né? A Elis fez uma escola, eu fiz outra. Ela tomou caneta, eu tomei no mesmo jurado. Por situações diferentes. Tomamos caneta em esteio, né? Por causa de um braço. E é uma coisa que não tem como a gente... prever, né? Porque é um erro que aconteceu uma vez só e vai ser apontado. Aí é o momento, né? É o momento. Na frente da cabine, se errar, não tem o que fazer. A gente tem que estar consciente, errei, vou tomar. Vou tomar a caneta, vou tomar o 10º, né? A gente trabalha para não acontecer isso, mas... Eu digo assim, se errar, erra lá na frente. Erra lá na linha amarela, lá que não tem ninguém te olhando. Hoje não tem jurado de percurso, né? A gente não trabalha mais com isso no carnaval, acho que em nenhuma praça. Só na frente da cabine tem que ser 100%.
E o Agnaldo jurado, quais os critérios que ele utiliza para julgamento? Assim, ó, o que eu sigo, né? A gente, na época, em 2014, 14, 15, 16, 17, a gente era mais atuante no CET, né, que é o Centro de Estudo de Tema Enredo, na época presidido pelo falecido Sérgio Peixoto, né, que aí a gente tava toda aquela turma lá, o Ed Dutra de lá, Ed, o Érico Leotti, o Éder de Barros, o Nira. A gente tinha um time pesado, assim, no carnaval, né, digamos, em nomes de todos os segmentos. A gente estudava muito todos os segmentos, tanto que cada semana era discussão num segmento. No sábado é MSL para da Bandeira. Aí ia lá o Marcelinho, a Andreisa lá palestrar. Lá no outra semana era harmonia musical. Daí ia o intérprete lá palestrar. E a gente tinha montado um material, né? Eu que era responsável, no caso, na época era eu e o Fabiano, que era coordenador da Comissão de Frente de Imperadores, né? Naquela época. A gente tinha montado um material como referência, né, para julgamento. Foi feito um apanhado dos manuais de julgamento de todo o Brasil, assim, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, a maioria, e foi elencado os pontos que eram cobrados ali, na maioria das praças, né? E foi feito mais ou menos uma divisão, como se fosse as multas de trânsito, né, entre penalidade leve, média e grave. A gente tinha 3 pontos, né, 3 parâmetros de penalidade, leve, média e grave. E aí a gente fez ali, elencou ali algumas situações, por exemplo, assim, quebra de integralidade de fantasia, 1/10, é uma penalidade leve. Caiu uma pena lá da fantasia, durante a apresentação. Comissão de frente não se apresentou perante a cabine julgadora. É uma penalidade grave. A gente poderia pesar um pouco mais nos décimos, porque é uma condição obrigatória, né? A comissão de frente tem que fazer aquilo ali. Aí a gente teria, claro, a gente tinha dentro desse manualzinho ali os conceitos que a gente empregava, de concepção, de execução, e da questão da indumentária e elemento cenográfico, né? Questão plástica, dividido em 3, né? Execução, concepção e plástica. Que a comissão de frente, o jogador de comissão de frente, ele tem que abraçar toda essa avaliação aí. Claro, sempre tendo como referência o manual da cidade, né? Isso aí é soberano. A gente tem um geral, né? Um conceito geral de julgamento, mas chega na cidade, se o manual da cidade diz outra coisa, a gente segue o manual da cidade. A gente não pode quebrar aquela regra, né? O manual da cidade é soberano. Mas dentro de um julgamento nosso, a gente tem que ter um conhecimento desses conceitos aí. É mais ou menos assim que a gente constrói. E o fato, Agnaldo, da comissão de frente não se apresentar para o júri é passível de punição ou não quer dizer? Olha, para mim, tá? Para mim, não. Quando a gente conversava lá nas nossas tardes de sábado ali, isso aí seria um fato, vamos dizer, a penalidade mais grave que a gente poderia colocar numa comissão de frente. A gente pensa, né, tendo uma referência. A gente imagina um casal de mestre-sala e porta-bandeira passando reto pela cabine? Então, uma comissão de frente, sendo julgada, ela poderia passar reto pela cabine? Na minha concepção, não. Então é isso. Eu digo que é a penalidade mais grave. Por quê? Porque é ali que a gente tem que mostrar tudo, né? Que nem eu digo, a gente conversando lá até sobre essa construção que nós estamos fazendo em Porto Alegre agora para a Imperatriz. E a questão da cabine é aquilo. Se eu vou parar na cabine para ser julgado, eu tenho que colocar o que eu tenho de melhor ali. O melhor. Por quê? Porque o carnaval eu vou ganhar ali. Não vai ser
na coreografia de avanço, vai ser ali. Tudo que eu tenho de melhor, se eu vou virar cambalhota, tocar fogo, atirar lance-confete, fumaça, trocar de roupa, sei lá o que eu vou fazer, tem que ser na frente da cabine. Então, ali está a minha nota, ali está a minha avaliação, né? E é ali que eu tenho que garantir. Assim como a gente faz nas praças em São Leopoldo, Esteio, nas outras cidades aí que tem o julgamento, tem que funcionar dessa forma. Se eu passar reto e o jurado me der um 9, nota mínima, digamos, né? Que tem muitas cidades que nota mínima é 9, e justificar que a comissão de frente não se apresentou na cabine de julgamento, eu não posso reclamar. Na minha concepção, ele vai estar correto. Porque realmente eu não fiz, né? E eu acredito que o julgador de mestrado porta-bandeira, por exemplo, se o casal não parasse, faria a mesma coisa. Nota mínima. Porque é o momento da avaliação. Eu já aconteceu comigo, né? Dançando numa praça avaliada e passou reto, né? Enfim. E a gente não levou a nota mínima, que era o 9, né? Levamos o 9,7, assim, mas uma coisa que sabia-se que passou reto e tem que fazer. Claro, eu digo, nota 9 eu fui extremo, né? Mas 3 décimos é muito pesado para uma escola. Pesado? A escola perdeu também. Perdeu também o título. Né? Aqui, por exemplo, a comissão ano passado foi 9,7, né? Eu concordo com o 10º coreografado, né, da coreografia, concordo em gênero, grau e número, não concordo com os demais, né, que é um décimo... Eu também, para mim é questionável esse 9,7 aí, sabe? Eu acho que é 3 décimos bem pesado, né, eu estou falando. Sim, verdade, vamos esconder de ninguém, eu dancei vamos dizer assim, essa comissão de frente um aí décimo. História, 1 décimo, 2 até, ok, mais 3 achei pesado. Não, é pesado. Achei pesado pela, né, claro, aconteceram várias coisas, né, mas achei 3 pesado pelo que, avaliando que eu dancei em 23 com uma outra comissão em Guaíba, onde foi passado reto, né, eu brigo com as pessoas daí por causa disso, passou reto e a gente tomou 3 décimos. Então, tipo, aí sim, aí ok, não apresentou para o jurado, ok. Mas aí foi apresentado, né? Claro, não da melhor maneira possível, mas foi apresentado, né? Mas aí eles, o que eu digo é o seguinte, eu achei pesado pelo seguinte, se o jurado ele nos tira 3 décimos pela coreografia, eu acharia pesado, mas eu entenderia. Porque, de fato, a gente teve um erro crasso ali, né? Até aí tá tudo bem. Quer dizer, eu, no momento da apresentação em que estava ali, eu não vi que seria aquilo tudo. Mas vamos lá, depois assistindo tá beleza. Dói os olhos, aquela coisa toda. Mas é que ali também acredito que pode ter acontecido. Eu não sei também, eu não chegou a me mandar a justificativa daquela história ali, né? O que pode ter acontecido também, que já antes de chegar no jurado, eu lembro que os erros já começaram ali antes de chegar. E o jurado já estava nos vendo. Que é isso que eu não estava falando um pouco antes. Se o jurado viu. Julgou. Então ele deve ter julgado no campo de visão. Exato, o campo de visão. Quando se zerou total e uma das discussões foi essa de se não corta uma coreografia que não é tua, onde eu fiquei muito brava com isso, ali o jurado já nos enxergava. E ali eu disse, aqui, nós já começamos aqui. E ali desestabilizou o grupo, que é aquela coisa, tu tem que ter muita tranquilidade para manter o grupo, e ali desestabilizou um grupo que já não dançava junto, fizeram um trabalho junto, não é um grupo que dança junto há muito tempo, e aí ali foi um problema. O que eu digo assim, ó, geralmente, né, o julgador, ele sempre tira aquele parâmetro do 1 décimo, né? Cada erro que eu enxergo, independente se for grave, médio ou leve, cada erro que eu enxergo, eu aponto 1 décimo, né? Até para não pesar muito no final, né? Não chegar que nem eu falei da nota mínima ali, 9, por exemplo, que até poderia, se passando reto, né? Se eu vou fazer um julgamento só dentro da cabine, sem o campo de visão.
Mas aí, Acontece, deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso, tipo, tá, daria 9 seria muito pesado, né? Não, Mas é aí, pesado. mas aí, tipo, dentro do julgamento de comissão de frente, conta outros pontos também, conta indumentário. É que eu digo assim, ó. Aí, se tu tem isso, só te concluir minha pergunta para ti. Se tu tem isso dentro da comissão de frente, tem indumentário, tem uma coreografia, eu passei reto, não apresentei para o jurado, mas eu passei reto coreografando com a coreografia de avanço, isso não conta para não chegar lá no É que assim, ó, fazendo uma analogia, tá? Eu teve um ano que eu fiz um julgamento em Canoas que nem foi no meu quesito, foi no quesito tema enredo. E uma escola não entregou o caderno. Tá? Não tinha o caderno caderno técnico ali. Dizendo as alas, falando enredo, não tinha nada. O que aconteceu? O que o jurado de tema enredo fez? Deu nota mínima. Deu um 9. Seria um 9. Claro, é pesado. Mas a gente pensa, o Ednei, que é temista também, como um jogador de tema enredo vai julgar sem um caderno? Tem como? Né? Não tem como. Claro, a alegação da escola foi claro, mas a gente apresentou um enredo, tá aqui, ó. Tá, mas como é que eu vou saber se a história que tá contando, não sei nem a história. Pode fazer um julgamento mais técnico. Né? Como é que um jogador de samba enredo vai julgar o samba somente ouvindo e não lendo? Somente ouvindo, exatamente. Então, a questão da comissão, claro, é pesado tu tirar um ponto cheio ou dar uma nota mínima por uma falta de uma apresentação. Passou na coreografia de avanço, tá ok. Só que vai faltar elementos, né? A referência à cabine de julgamento, a apresentação da escola, né? Várias coisas vão ser pontuadas ali. Claro, com certeza, vai no 9,7, vai perder uns 3 décimos. 2, 3 décimos. Se a gente fosse fazer um escalonamento, a questão de não se apresentar na cabine seria o gravíssimo. O gravíssimo poderia ser 3 décimos. Se o leve é 1, né? Se o leve é 1, o médio é 2, o não apresentar na cabine seria o 3. Aí poderia dar um 9,7 seco com essa justificativa. E não seria nada absurdo. Sim. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente não pode... uma coisa a gente não vê, por exemplo, num outro segmento que é mensal e porta-bandeira. Não tem como. Acho que não existe o casal passar e não fazer os movimentos obrigatórios, porque onde é que o avaliador vai ver o beija-flor, o giro? Tem que ser na frente da cabine, né? Ele não vai olhar o casal dançando lá no início, no campo de visão dele. Apresentar a bandeira desfraldada, todos aqueles movimentos obrigatórios. A comissão não pode ser diferente, né? Mas a comissão, eu digo fora de Porto Alegre, né, onde a gente é julgado, quem está responsável pela comissão de frente, ele tem que se preocupar com uma coisa que eu incomodei o Ednei uns dias antes, é saber o lado que o jurado vai estar, que altura mais ou menos o jurado vai estar da avenida, para que eu tenha uma noção, porque às vezes não tem um HG, tu não consegue, eu que danço, às vezes eu não consigo alguém para vir comigo na frente da comissão de frente. E tu tem que ter uma noção de onde ele vai estar para fazer aquela preparação que tu falou, né? Então, às vezes... E essa questão aí que eu tô falando, que eu recebi essa caneta em Guaíba, foi porque não estava identificado. Claro, eu vi o jurado, eu falei que o jurado estava ali, eu gritei durante a avenida, mas a pessoa não quis me ouvir, enfim. Mas se não estava identificado, porque o HG da escola também não avisou. Tipo, todo mundo, não é da minha conta, não é da tua conta, não é da conta de ninguém, e a escola se ralou, entendeu? E eu digo assim, é complicado, a gente faz um baita trabalho, faz uma construção para o resultado se perder numa bobagem, que é a posição do jurado. É uma coisa que é quase que inaceitável, né? A gente... eu não vi onde é que estava a cabine. Ou ninguém sabia onde é que estava a cabine. Ninguém foi lá antes para olhar onde é que estava essa cabine. Né? São coisas que... amadorismo. E eu digo assim, e tem jurado que é vingativo. Tem jogador que se passar e não olhar para ele vai canetear. Não tem? Como é que é? É o supra-sumo do carnaval. Os caras estão acima lá
Tu era vingativo? dos oráculos. E acontece. Tu era vingativo? Não, eu não. Não, eu sempre fui, pelo que eu digo assim, eu sempre fui um cara muito tranquilo, assim, sabe? Técnico nas questões, o que é, né? E o que não é, não é. Tipo, eu acho que a justificativa que a gente escreve e coloca tu tá envolvendo o trabalho das pessoas, né? E eu digo, qual é a diferença? Porque eu faço trabalhos ainda. Faço trabalhos e, tipo, eu muito mais fiz comissão de frente do que julguei. Tipo, eu tava vendo no meu controle ali, que eu já tinha feito 33 trabalhos de comissão, coreografando, e tinha julgado 6 vezes. Ou seja, eu muito mais apresentei do que julguei. Daí tem que ter aquela sensibilidade, a gente sabe a dificuldade, sabe o que cada pessoa passa, sabe os problemas, né? Mas a gente também consegue avaliar o que é a falta de conhecimento e a falta de interesse de fazer qualquer coisa. Eu acho que isso aí tem que ser penalizado. Mas uma dificuldade, uma fantasia um pouco mais pobre, né, às vezes um movimento não tão caprichado, porque as pessoas que tu tem não têm aquele expertise, isso aí eu acho que a gente também tem que ter essa visão mais carinhosa das coisas. A primeira imagem que o público vê é a comissão de frente, o primeiro impacto, o primeiro aplauso. A comissão de frente tem o poder de abrir os caminhos, Laroyer, emocionar e preparar o coração da avenida para tudo que está por vir. A gente mergulhou no universo criativo e simbólico da comissão de frente, nos quesitos mais desafiadores e fascinantes. Onde é quesito, é óbvio, né? Do desfile de uma escola de samba. A comissão não apenas apresenta o enredo, ela narra, dança, interpreta e provoca e evoca muitas vezes, né? Já visto esse ano Imperadores evocando Exu e a ancestralidade. É o elo entre o palco de rua e a linguagem da arte, onde o corpo se transforma e forma um manifesto e o movimento comunica ancestralidade, beleza e resistência. Eu conversei aqui com o Aguinaldo Rezende e com a Elis Klaus, dois grandes amigos que o carnaval me deu e que provavelmente eu vou levar para o resto da vida. Agradeço imensamente vocês terem perdido essa 1h50 aqui com a gente. Eu tenho dito para todo mundo que eu tenho feito live o seguinte: uma hora dessa vocês me pegarem de bobeira na madrugada, que eu tiver tomado 2 latão, eu abro uma ao vivo, vão fazer a live do pijama, conversando sobre aquilo que a gente mais gosta, que é... Imagina, dando uma madrugada inteira. Aí vai até o meio-dia. Vai até o meio-dia, imagina. Mais ou menos isso. Elis, muito obrigado. Eu que te agradeço, meu querido. Muito obrigado aí pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso segmento, né? E agradecer aí todo mundo e agradecer o Aguinaldo, meu parceiro. Agora nosso trabalho aí na Imperatriz, já estamos trabalhando na concepção aí do nosso trabalho, pensando 1000 coisas e muitas reuniões, até chegar lá no dia 27 de fevereiro e apresentar um trabalho exemplar. Dinei. Aguinaldo, muito obrigado, meu velho. Vai, Dinei, eu que te agradeço. É sempre um prazer, uma honra, uma alegria para mim falar sobre carnaval e comissão de frente. Esse segmento aí que a gente está envolvido há muito tempo e realmente se dedica, né? Estuda, busca conhecimento, apresenta trabalho. Todo ano a gente é julgado por julgador e pelo povo, né? Porque sempre tem alguém para falar, não, o trabalho dele é bom, o trabalho tá ruim, o ano passado foi melhor. Só que a gente sempre encara esse desafio com a mesma vontade, né? Com a mesma dedicação e o mesmo comprometimento aí pela nossa arte aí, do carnaval. E te parabenizo aí pela iniciativa dessas lives que fica pro mundo, né? Sei que muita gente vai assistir depois, vai lá ver o que a gente falou, o que a gente não falou, o que a gente falou de certo, o que a gente falou de errado, o que eles concordam, o que eles não concordam, né? Mas faz parte. É esse o caminho.
A gente teve uma conversa sobre criação coletiva, estética, emoção e o lugar político da arte no carnaval. Porque a comissão de frente é muito mais que apresentação, ela é impacto, história viva em movimento. Vocês não saem daí, vou encerrar a live para a gente falar no off aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, tivemos uma interação muito grande aqui, por sinal. Conforme eu havia comentado, o horário de sábado foi o horário que mais deu engajamento e movimento aqui nas nossas lives. E, de repente, a gente vem com mais edições aí de lives da escola. Vai ficar 30 dias aqui na página, depois vai lá para o YouTube, porque o Facebook agora ele não eterniza, ele após 30 dias ele cai, né? Ele não está deixando mais. Então, quem quiser assistir novamente depois, só passar lá no canal da Escola Imperadores do Ritmo, Grês Imperadores, né? youtube.com/Grês Imperadores, que é Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperadores, e vai estar lá toda a sequência de lives que a gente tem feito aqui. Um abração, até a próxima. Até mais. Abraço.